Mesmo que eles gostem de ficar em silêncio, o Olimpo das chamadas empresas de private equity influencia nações e indústrias inteiras. Milhares de jovens ambiciosos sonham em trabalhar numa empresa de private equity no futuro, e todos os anos, alguns poucos selecionados conseguem entrar. Para alguns deles, esse é o movimento de carreira ideal. Para outros, é o começo do fim. Você pode ser um deles. Ou talvez já tenha ouvido falar de PE, mas nunca se aprofundou. Hoje, queremos desvendar os segredos da indústria de PE, aprender como ela criou algumas personalidades poderosas, quase divinas, e tentar tirar algumas conclusões para nossas próprias carreiras. Para entender por que o Private Equity é considerado uma carreira elitizada, é preciso analisar 3 fatores. A história do Private Equity, seus líderes globais e os benefícios exclusivos de trabalhar nesses fundos. Private Equity se refere a todo o capital e empresas que não estão listados em uma bolsa pública. Em uma definição estrita, o Venture Capital é uma subdivisão do Private Equity. A melhor maneira de pensar sobre Private Equity é imaginar alguém comprando uma casa, tentando reformá-la e depois vendendo. A única diferença é que normalmente o comprador está usando o dinheiro de outras pessoas. Investidores adquirem empresas e fazem investimentos minoritários em companhias de capital fechado desde o início da Revolução Industrial. Historicamente, o Private Equity se assemelhava ao Venture Capital, pois investia principalmente em empresas jovens e startups até uma grande mudança ocorrer. O presidente Eisenhower sancionou em 1958 a Lei das Pequenas Empresas, permitindo que firmas de Venture Capital usassem ativos próprios para obter empréstimos governamentais maiores. Nos anos 1980, com o Congresso reduzindo impostos sobre ganhos de capital e liberando fundos de pensão para investir em private equity, o setor começou a crescer. Grandes firmas de private equity surgiram na década de 1980. A história do private equity foi escrita por pessoas como Carl Icahn e seu leveraged buyout da TWR Airlines. Você não tem coragem de fazer o que eu vou te mandar fazer, simples assim. E o que é isso? Demita todos eles amanhã, demita todos eles. Ou a aquisição da Richard Joshua Reynolds Nabisco pela Kohlberg Kravis Roberts, a empresa de tabaco e alimentos. Depois teve o cigarro sem fumaça da R.J. Reynolds, anos sendo desenvolvido. Chegou ao mercado com um fracasso enorme. Nada. Os negócios ficaram maiores, os salários aumentaram e os egos inflaram. Como isso terminou? Como pode imaginar, não acabou bem. O público passou a perceber os lados obscuros do private equity, culminando em filmes como Wall Street, de 1987. Concordo. Por falta de uma palavra melhor, é bom. Fundos de PE optaram por recuar e manter perfil discreto por hora. Ao mesmo tempo, houve algo chamado de boom da tecnologia nos anos 1990, assim como o boom da tecnologia de hoje. Os preços das ações dispararam, o que dificultou para as empresas de PE adquirirem essas companhias para torná-las privadas. O capital de risco estava em alta, impulsionando empresas jovens a crescerem e abrirem capital, inclusive algumas sem valor. Então, algumas empresas de private equity passaram a investir também em startups ao expandirem suas atividades. Os negócios voltavam a crescer. Entre 2003 e 2007, o private equity viveu sua era de ouro. Mas outra crise já se aproximava. Entre 2007 e 2008, os preços dos imóveis caíram, empréstimos ficaram inadimplentes e houve colapso de nervos. Meu pessoal está nesse jogo há 25 anos e eles estão perdendo seus empregos e essas empresas vão falir e ele é maluco, eles são malucos, eles não sabem de nada. Hedge funds e grandes bancos foram impactados não só pela desvalorização dos títulos lastreados em hipotecas, mas também pela forte correção nas ações e nos rendimentos dos títulos, que se normalizaram após quase 2 anos de inversão. O private equity também foi afetado. Empresas de private equity costumam usar dívida e capital próprio para financiar negócios, mas a restrição do crédito dificultou o fechamento de operações. A maioria das empresas de private equity obteve financiamento, mas em condições menos vantajosas do que esperavam. Sem crédito não há negócio de private equity. Para alguns observadores do mercado, esse foi o fim da indústria de private equity. Assim que os mercados de crédito se contraíram, assim que os bancos decidiram que não podiam mais emprestar dinheiro.
A ideia de private equity realmente desapareceu de certa forma. Avançando alguns anos depois, até hoje, o private equity voltou mais forte do que nunca. A história do private equity teve altos e baixos, mas não se deixe enganar por ela. Os altos e baixos criaram alguns dos indivíduos mais poderosos do mundo. O que podemos aprender para nossas carreiras? Steven Schwarzman, patrimônio de mais de 30 bilhões de dólares, nomeado uma das pessoas mais poderosas pela Time e Forbes e membro da Skull and Bones com George W. Bush em Yale. Henry Kravis. O nome dele é sinônimo de titã corporativo. Ele é um inovador, ele é um ícone, ele está na mesma categoria que John Pierpont Morgan, os Rockefellers. Patrimônio líquido em torno de 9 bilhões de dólares. Destaque no best-seller Barbarians at the Gate, com investimentos notórios como Toys R Us e Duracell. David Rubenstein, com patrimônio de cerca de 4 bilhões de dólares, preside o renomado Alpha Alpha Club. Claramente, essas pessoas são muito ricas e poderosas, mas como elas chegaram lá? Sempre que me perguntam como entrar em PE, como entrar em Venture Capital, eu sugiro abrir o LinkedIn. Busque pessoas que já fazem o que você quer e veja o que fizeram para chegar lá. Vamos ver uma breve biografia desses três e você vai se surpreender com o que podemos aprender. Schwarzman, na verdade, fez principalmente cursos de ciências sociais durante seu tempo em Yale. Apesar das expectativas, ele não foi para o Wendy's, mas sim para a empresa de gestão de ativos Donaldson, Lufkin e Genret após se formar. Só então percebeu que gosta mesmo de finanças corporativas. Para aprimorar seu currículo, ele fez um Master of Business Administration na Harvard Business School antes de ingressar em um dos bancos mais renomados da época, o Lehman Brothers. Aos 31 anos, tornou-se diretor executivo de fusões e aquisições. Após a aquisição do Lehman Brothers pela American Express em 1984, Schwarzman saiu da empresa e fundou a Blackstone com seu ex-chefe, P.T. Peterson. Kravis nasceu jovem e frequentou o Claremont McKenna College, na Califórnia, antes de ir para a Columbia Business School para obter seu Master of Business Administration. Ainda na universidade, ele atuou meio período como operador de ações, mostrando seu interesse precoce pelo setor financeiro. Com o Master of Business Administration, ele entrou no banco de investimentos Bear Stearns. Seu primo, George Roberts, também foi contratado na empresa na mesma época. Kravis e Roberts trabalharam juntos em uma equipe do Bear Stearns, liderada pelo investidor contrário Jerry Kohlberg. Antes de ser moda ser contrário, eles se orgulhavam de uma arte chamada bootstrapping. Eles compravam empresas, consertavam-nas e as vendiam por muito mais do que pagaram nelas. Essencialmente, eles já faziam LBOs antes de isso ser moda. Kravis e Roberts se tornaram sócios na Bear Stearns aos 30 e 31 anos, respectivamente. Eles poderiam ter continuado com seus negócios de bootstrapping e lucrando milhões para a Bear Stearns, mas havia um problema. Dizer que eles não tinham paciência com os negócios do Jerry é como dizer que costuma fazer calor no Texas no verão. Era questão de tempo até as coisas ficarem feias. A Bear Stearns não gostava dos longos retornos. Alguns LBOs demoravam a se concretizar. Assim, em determinado momento, Kravis Roberts e seu antigo chefe, Kohlberg, fundaram sua própria empresa, a Kohlberg Kravis Roberts. David Rubenstein hoje se orgulha de algumas coisas na vida, sua origem humilde em Maryland e suas contribuições filantrópicas para organizações como o Giving Pledge. E sua intensa atuação de lobby com políticos para captar bilhões para seus fundos de private equity. Com uma bolsa de estudos, David Rubenstein cursou Direito na Universidade de Chicago. Depois trabalhou como advogado no renomado escritório Paul Weiss Rifkin, Wharton e Garrison, em Nova York. Sempre fascinado por política, após 2 anos no direito, decidiu atuar como assessor jurídico na área. Ele parecia estar indo bem, pois após mais 2 anos ele foi nomeado vice-assistente do presidente Carter para a política interna. Mas então ele teve azar. Carter perdeu a reeleição e David perdeu o emprego. Lá vai você de novo. Ele voltou para o direito, odiou e ficou pensando no que diabos fazer da vida. Por fim, leu sobre LBOs. Ele aproveitou a oportunidade fundando o Grupo Carlyle com 2 sócios. E o resto é história. Agora, todas essas informações são inúteis se não pudermos extrair conselhos concretos para a sua carreira pessoal a partir delas. Mas é claro, não podemos simplesmente imitar esses titãs. Acho que cada momento na história dos negócios acontece apenas uma vez. O próximo Mark Zuckerberg não criará uma rede social. O próximo Bill Gates não fará um sistema operacional.
E o próximo Elon Musk não fundará uma empresa de carros elétricos como a Tesla. Para entender o porquê e tirar conclusões sobre a sua própria carreira, é importante entender como é uma carreira em Private Equity. Atualmente existem várias maneiras de entrar em Private Equity e aproveitar seus altos níveis de renda. As mais comuns são ter um diploma de graduação excepcional e iniciar em um cargo júnior. Isso ocorre com mais frequência em megafundos e fundos de médio alto porte. Depois forme-se em negócios ou ciência, tecnologia, engenharia e matemática, trabalhe em banco de investimento ou consultoria e após 1 a 3 anos migre para Private Equity. Em terceiro lugar, adquira cerca de uma década de experiência em qualquer setor. Seja sócio operacional ou consultor em uma empresa de Private Equity. Vamos supor que você sempre quis trabalhar com Private Equity e conseguiu. Agora as coisas ficam interessantes. A cultura em Private Equity é muito especial. Você possui benefícios únicos que fazem diferença, mas deve ficar atento a alguns riscos. A cultura no Private Equity se assemelha à das consultorias de gestão e bancos de investimento, já que costuma contratar desses setores. Há uma grande diferença. O Private Equity costuma atrair os consultores e banqueiros mais ambiciosos e brilhantes. Sobreviver nessa indústria também é difícil porque você precisa de habilidades não só em análise, que não são ensinadas, mas também em inteligência emocional e na sua capacidade de lidar com pessoas. Após 2, 3 anos em banco ou consultoria, dá para desacelerar. Por exemplo, você pode entrar em uma empresa do setor consultado ou seguir na correria em áreas como Private Equity. Além disso, o ambiente é bastante empreendedor. Sócios e diretores gerais têm autonomia para determinar em quais negócios focar e como montar suas equipes. Isso faz com que você sinta que tem autonomia e a capacidade de influenciar o seu próprio destino. Sejamos honestos. A maioria só se importa com uma coisa, principalmente uma boa remuneração. Segundo pesquisa salarial do Wall Street Oasis, um associado de primeiro ano pode receber salário de $220 mil. Em fundos de prestígio, esse número é significativamente maior. Em segundo lugar, o querido Carey. Nem todas, mas algumas empresas oferecem a possibilidade de receber uma porcentagem dos lucros dos negócios em que você trabalha, normalmente de 1 a 2%. Existem muitas nuances nisso, mas trabalhar em negócios que valem dezenas ou centenas de milhões pode te render bônus sólidos de 6 dígitos. Por fim, e algo que muitas vezes é negligenciado em alguns fundos, você tem a possibilidade de co-investir no fundo de Private Equity. Então, além de ter um fluxo de caixa muito alto através de salário, bônus e participação, você também pode investir de forma mais lucrativa do que 99% da população que precisa depender de fundos de índice ou ações, onde há luz e a sombra. Private Equity traz vantagens, mas também possui desvantagens. Além das horas de trabalho, que podem ser iguais às do banco de investimento nas fases finais dos negócios, há outra coisa. O Private Equity visa lucrar para si e para seus investidores, como fundos de pensão e fundações. Para a empresa, o objetivo é sobreviver, prosperar e fortalecer-se operacional e financeiramente. Às vezes percebe-se que esses objetivos nesses acordos nem sempre são compatíveis. Amém. Ao utilizar o dinheiro de outras pessoas e às vezes métodos radicais de demissão de funcionários em empresas recém-adquiridas, as firmas de Private Equity desenvolveram uma reputação bastante ruim perante o público. Também com a ajuda de alguns de seus representantes mais proeminentes. Ele tem um olhar analítico muito competente e frio. Henry não pensa 2 vezes antes de demitir um Chief Executive Officer que não entrega resultados. Acabou. Não importa quem você é. O que aprendemos com isso? Primeiramente, se deixarmos de lado os pontos negativos do Private Equity, podemos ver por que pode ser uma carreira brilhante e poderosa a se seguir. Você mantém a rede de segurança de um ambiente corporativo, enquanto tem muita liberdade empreendedora, ao subir para cargos seniores em fundos de Private Equity. É incrivelmente difícil, mas é igualmente recompensador. As pessoas não se tornam bem-sucedidas trabalhando meio período. Não funciona assim. As expectativas de patrimônio líquido são ótimas, permitindo alcançar 7 ou 8 dígitos sem precisar gerir um negócio próprio e lidar com seus pontos negativos. No entanto, o potencial de crescimento é limitado. Construir e expandir uma empresa de Private Equity até que se torne financeiramente atraente, mesmo com décadas de experiência, é extremamente difícil.
você tem mais chances de se tornar o próximo Henry Kravis ou Steven Schwarzman em novas indústrias como criptomoedas. Se construir o seu próprio negócio não está na sua lista de desejos de vida, você pode muito bem estar olhando para a carreira mais poderosa a seguir. Provavelmente eu teria escolhido Private Equity se não tivesse seguido um caminho mais empreendedor.